Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 27 de julho de 2022, são 20 horas, e o assassinato do petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu indigna o país e 83% dos brasileiros acreditam em mais violência bolsonarista nas eleições. O União Brasil, união do ex-partido PSL com o DEM, pode vir a apoiar Lula. Tudo passa por Luciano Bivar, o dono do União Brasil. E a agência internacional de notícias Bloomberg denuncia o Bolsonaro ao mundo e pede à comunidade internacional que tome uma providência contra o golpismo dele no Brasil. Está começando o Últimas Notícias. Pesquisa do Instituto Locomotiva diz que 9 em cada 10 mulheres pensam que eleições terão violência política e no cômputo geral da população, esse percentual chega a 83%. Após o assassinato em Foz do Iguaçu, pesquisa descobriu que 75% da população souberam do caso e 81% querem que políticos combatam o problema. A pesquisa inédita do Instituto Locomotiva revela um alto alcance na opinião pública do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho, por um apoiador do Bolsonaro. 1.303 entrevistados em pesquisa telefônica em todas as regiões do país responderam em proporção de 75% que tiveram conhecimento do caso. Um dado sobre as mulheres chama atenção. 89% do público feminino acreditam que as eleições deste ano terão mais episódios de violência. Na verdade, as mulheres respondem em maior parte que os homens por essa situação de medo da sociedade brasileira diante da ameaça bolsonarista. E não é para menos, todos se sentem ameaçados quando um psicopata invade uma festa privada para matar o dono da festa por divergências políticas. E esse cenário mostra o bolsonarismo como uma seita de fanáticos. Essa eleição eles perderam ali. E o PT articula com a União Brasil e pode ganhar o apoio de Luciano Bivar. O mais impressionante é que o União Brasil é a fusão do partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, o PSL, com o DEM, que nunca sequer se aproximou do Lula. Foi o grande inimigo do Lula e da Dilma durante os dois governos do Lula e do primeiro governo, mais um tantinho, da Dilma Rousseff. E agora, realmente, o União Brasil pode engrossar o time lulista, a frente ampla que o ex-presidente Lula tenta formar. Em troca de apoio a Lula e desistência de Luciano Bivar à presidência, o PT tenta convencer a União Brasil com cargo de vice no governo de São Paulo e apoio em eventual disputa de eleição à presidência da Câmara. Em mais uma investida do PT para diminuir a evasão de votos em candidatos da terceira via, o alvo de conversa se tornou Luciano Bivar, pré-candidato pela União Brasil. Essa gestão do PT vai se reforçar na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, com a divulgação do dado total da pesquisa Datafolha. Hoje saiu uma parcial com as intenções de votos mais jovens e tal, e amanhã a pesquisa sai na sua íntegra. E a Caixa e o Banco do Brasil divergem da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e são os únicos bancos do país
a não apoiarem o Manifesto em Defesa da Democracia assinado pela Febraban. Os bancos públicos votaram contra a subscrição de documento pela federação, obviamente que por ordem de Bolsonaro, que manda tanto na Caixa quanto no BB. Mas é muito eloquente que o Bolsonaro não queira que esse documento seja apoiado, porque é um documento que basicamente pede apoio à democracia. Bolsonaro não quer apoiar a democracia. Não precisa dizer muita coisa a mais, não é? E o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, é condenado por calúnia contra a cineasta. A diretora de cinema defendeu a exposição Queer Museum, que aconteceu em Porto Alegre e que foi alvo de uma horda de bolsonaristas fanáticos. Alan dos Santos disse que ela estimulava o consumo de drogas por crianças, o que é uma mentira, e por isso ele foi condenado. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos foi condenado nesta quarta-feira por calúnia contra a cineasta Stella Renner pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alan dos Santos atribuiu à mulher o estímulo ao uso de drogas por crianças, após a diretora de cinema ter defendido a exposição Queer Museum, que aconteceu em Porto Alegre. O caso aconteceu em 2017. É realmente bom que a justiça tome providências contra gente desse tipo que faz da mentira a sua razão de viver. E a Bloomberg, uma das maiores agências de notícias do planeta, alerta a humanidade sobre ataques de Bolsonaro à democracia brasileira e cobra o mundo. Diz a Bloomberg que o mundo deve agir contra Bolsonaro. Isso é algo inédito na história deste país. Nunca se viu uma agência de notícias chegar a um ponto desse. A rede de notícias norte-americana Bloomberg divulgou em seu site hoje um editorial no qual cobra de líderes mundiais ações contra os frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro à democracia brasileira. O texto diz que em 4 anos de governo, Bolsonaro fez pouco para garantir o compromisso com a democracia. Trecho do editorial diz o seguinte: ainda não se sabe se tal fanfarronice se traduz em um esforço conjunto para rejeitar um resultado desfavorável nas eleições presidenciais de outubro, mas a mera possibilidade de uma crise eleitoral no maior país da América Latina é algo que os outros líderes do Brasil, com a ajuda do mundo democrático, devem agir para evitar. E a Hungria ofereceu ajuda para a reeleição de Bolsonaro, mostra relatório interno. A ministra da Mulher relata em documento oficial oferta feita pelo chanceler húngaro Viktor Orbán, aliado de Bolsonaro. E, na verdade, essa oferta é absolutamente legal, seja de dinheiro, seja de logística, seja do que for. Nenhum país pode se imiscuir, se intrometer nas eleições brasileiras, muito menos apoiar um dos lados. Isso é um crime eleitoral e essa denúncia pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro. E o Bolsonaro, sobre pautas ideológicas, diz que até a mãe de esquerda concorda com a gente quando ele faz a sua pregação autoritária do bandido bom é bandido morto, atire antes e pergunte depois, defendendo violência policial, tortura. Não existe nenhuma mãe de esquerda ou de direita que queira ver um filho que caiu na besteira de usar drogas torturado e até morto por policiais, que é isso que o Bolsonaro e a horda dele pregam. Ele está cada vez mais delirante. E procuradores da República apoiam um manifesto em defesa da democracia. O Biratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, que foi muito visível na época da Lava Jato, atacando a esquerda, atacando o PT, e hoje está aí tendo que se unir ao PT para condenar o golpismo
e as ameaças à democracia que a própria ANPR e o Ministério Público ajudaram a fomentar no Brasil, não é? E o candidato do Novo, Felipe Dávila, ele deixa muito claro por que é que o Novo despencou e está quase sumindo do mapa. Vamos privatizar tudo, começando pela Petrobras, diz o candidato do Novo. E esse sujeito vive numa outra esfera da existência, numa outra realidade, onde a privatização é um ativo eleitoral. No Brasil, pesquisas e mais pesquisas já mostram que a grande maioria da população não quer saber de privatizações. O cientista político Felipe Dávila afirmou nesta quarta-feira que privatizará todas as empresas estatais, a começar pela Petrobras. O que acontece com esse sujeito é que ele acha, basicamente, que ele tem que agradar é banqueiro, que aí ele vai ter chance de ser eleito. E no Correio Brasiliense, por fim, o Bolsonaro, vamos terminar, minha amiga, meu amigo, com um pouco de humor. O Bolsonaro ironiza o rótulo de misógino. Pô, então eu gosto de homens? O Bolsonaro repetiu esse questionamento sobre o eleitorado feminino. Diz, está procurando um presidente ou um marido? Como se o marido de vocês em casa não falasse palavrão também. Então, além da ignorância, ele ainda agride o eleitorado feminino que o rejeita para ter certeza mesmo que ninguém vai votar nele, não é? Então, veja só, o Bolsonaro acha também que misógino quer dizer homossexual. Infelizmente, ele não sabe que, ou felizmente, não sei, ele desconhece que misógino quer dizer uma pessoa que não gosta de mulheres, do sexo feminino. Uma mulher pode ser misógina. Um homem misógino não necessariamente gosta de fazer sexo com homens. Ele pode gostar de fazer sexo com mulheres, mas as despreza. E a ignorância do Bolsonaro só é superada pela sua falta de educação. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.